Olá a todos, boa noite. Finalmente chegou o dia do direto sobre o jejum intermitente. Vamos só esperar um bocadinho ver se começa a entrar mais gente. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Inês Ruivo, sou nutricionista. Trabalho muito com a vertente funcional, a nutrição funcional ou nutrição integrativa. E há muito tempo que ando para vir aqui falar sobre o jejum, porque é um tema que me pedem muito e que me procuram muito, e por isso resolvi, como há 2 semanas atrás, ou no mês passado, fiz a semana do intestino saudável e foi muito bom, teve imenso sucesso, imensa gente me procurou e tirou muitas dúvidas. Este mês resolvi fazer a semana então do jejum intermitente. E aproveitando que hoje é o Dia Mundial da Gratidão, quero aproveitar para agradecer todas as perguntas e interações que eu vim tendo ao longo desta última semana, desde que anunciei esta live do jejum. Tive imensas perguntas, peço desculpa, não respondi a todas porque muitas eram repetidas e por isso fiz um destaque com todas as perguntas e respostas que fui deixando e não respondi, por isso acho que eram repetidas. Espero que tenham visto as respostas, senão de qualquer maneira o objetivo desta live hoje é responder a essas dúvidas. Por isso hoje eu vou falar muito resumidamente sobre o que é o jejum, os benefícios do jejum, mas vou-me centrar, ou vou ocupar mais tempo desta live a responder às dúvidas, porque foram muitas e são boas perguntas, e à medida que for respondendo também fica mais fácil entender o que é esta história do jejum intermitente. Pronto, então muito resumidamente, para quem ainda não sabe, eu já fiz 3 posts sobre o jejum, por isso tenho mais informação nos posts, informação mais detalhada. Aqui vou só dar um resumo para passarmos rapidamente à parte das perguntas. Então, o que é o jejum intermitente? Muitos acham que é uma moda que surgiu agora e realmente houve um boom de informação. Eu fiquei muito admirada quando semana passada, encontrei a visão, que a capa da visão é sobre o jejum intermitente, por isso realmente é um tema muito falado agora, mas é uma coisa já muito antiga até. Pronto, muitas culturas e religiões usam o jejum há milhares e milhares de anos, não é? E porquê? Entre muitas razões, porque o jejum traz realmente muitos benefícios para a saúde. E para explicar o que é o jejum, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o nosso organismo e o que é que acontece quando nós deixamos de comer durante algumas horas. O nosso organismo, em todas as nossas células, tem uma parte que se chama mitocôndria, uma parte da célula que é responsável pela produção de energia. Nós temos energia para pensar, para correr, para fazer a digestão, para tudo. É preciso energia, então as mitocôndrias são as responsáveis por produzir energia. Essa energia ela é produzida ou através da glicose, que vem da alimentação, ou através da gordura. A via principal, a primeira via, o primeiro substrato que as mitocôndrias usam é a glicose, que vem da alimentação. O que é que acontece? Quando nós nos alimentamos, o organismo pega na glicose, não é? Desdobra os alimentos, pega na glicose, a glicose vai para a corrente sanguínea. A glicose não pode ficar na corrente sanguínea muito tempo, então o nosso organismo produz a insulina para retirar a glicose do sangue e levá-la então para as células, para dentro das mitocôndrias, para que as mitocôndrias produzam energia. Ora, nós precisamos de uma quantidade limitada de energia, as mitocôndrias não produzem ilimitado energia. O que é que acontece quando essa glicose está em excesso? Ela não pode ir para as mitocôndrias porque as mitocôndrias já esgotaram, já não precisam de mais glicose, não pode continuar na corrente sanguínea, então o organismo pega nessa glicose e vai armazená-la sob a forma de gordura ou de glicogênio no fígado e também nos músculos, e uma vez esgotadas as fontes de
de glicogênio, ou seja, já não dá mais para armazenar, vai ser armazenado então sob a forma de gordura. E então aproveito aqui para dizer que muitas, e já vamos explicar porquê mais à frente, que muitas das doenças que nós historicamente associamos ao consumo de gordura, como o colesterol alto, os triglicerídeos altos, AVCs, placas ateroscleróticas, as tensões altas, tudo isso nós vimos associar ao consumo de gordura. E hoje em dia sabe-se que não, que isso está muito mais associado ao consumo de glicose, ou seja, de açúcares, e ao consumo excessivo de alimentos, precisamente por isso, porque nós quando esgotamos a necessidade de glicose, vamos transformar a glicose em gordura e por isso há um acúmulo de gordura no nosso organismo e isso sim está muito mais associado a todas essas doenças associadas à síndrome metabólica, não é? As tensões altas, o colesterol, placas ateroscleróticas, etc. Estão então muito mais associadas ao consumo de açúcar e é aí que entra o grande benefício do jejum. Porquê? Quando nós ficamos muito tempo sem comer, ou algumas horas sem comer, nós não estamos a fornecer continuamente glicose ao nosso organismo e por isso o nosso organismo vai ter que ir às reservas, porque nós temos sempre planos B, C e D, ou seja, nós não fornecemos glicose, o organismo vai ter que se virar para produzir energia e então vai buscar as nossas reservas de glicose, que nada mais são do que a gordura. Pronto, e então quais são os benefícios principais do jejum? Assim, os mais rápidos, sem precisar de entrar em grandes esquemas muito complexos de jejum, é o não fornecimento constante de glicose às mitocôndrias e por isso vamos melhorar o nosso perfil lipídico, vamos baixar o colesterol, vamos baixar os triglicerídeos, vamos baixar a tensão, vamos diminuir a inflamação, principalmente a neuroinflamação, ou seja, a inflamação no cérebro e no sistema nervoso. Isto porquê? Porque um excesso de glicose está muito associado à neuroinflamação. Não é à toa que as demências e o Alzheimer são chamadas as diabetes tipo 3, porque estão muito associadas ao excesso de consumo de glicose, de hidratos de carbono simples e de açúcares. E por isso eu nem gosto muito de associar o jejum à perda de peso, porque é possível fazer jejum sem perder peso, já vou explicar porque isso foi uma das dúvidas, muita gente me tirou essa dúvida, e porque o jejum é muito mais do que a perda de peso. Métodos para perder peso existem muitos, o jejum é eficaz? É, mas existem muitos outros métodos eficazes. Agora não existe um método tão eficaz para melhorar a síndrome metabólica, para reverter casos de esteatose hepática, que é o fígado gordo, mais conhecido como fígado gordo. Não existem métodos tão eficazes para reverter uma diabetes inicial, ou seja, aquela diabetes que ainda não é, por exemplo, insulino-dependente e que nós chamamos de uma resistência à insulina, quando as pessoas estão com uma resistência à insulina. Significa que a insulina não está a ser tão eficaz a retirar a glicose do sangue. Estão-me a perguntar se vai ficar gravada. Vai ficar gravada esta live. E por isso é um método extremamente eficaz para reverter esta resistência à insulina, uma diabetes inicial, por exemplo, porque ela normaliza a tensão alta. Ou seja, o jejum intermitente é, no meu ponto de vista, uma opção de vida saudável para nós prevenirmos muitas doenças e até revertermos doenças. Pronto. Que tipo de jejuns existem? E depois, antes de falar dos tipos de jejum, mas já falando também e vou falar disto muito resumidamente porque eu tenho um artigo no meu site, tenho um post e depois tenho um artigo completo no meu site, exatamente o que é que vai acontecendo à medida que as horas vão passando em jejum. Então, o jejum de 12 horas é aquele jejum que toda a gente devia fazer, toda a gente, não há grandes exceções a isto, que é o jejum de 12 horas noturno, ou seja, desde a hora que nós acabamos o jantar até a hora do pequeno almoço devem passar 12 horas e isto é muito fácil de fazer e é o mínimo.
Porque o que é que acontece se nós estamos constantemente a dar alimento ao nosso organismo, que é o que a maioria dos nutricionistas ainda preconizam, que é temos que comer de 3 em 3 horas, antes de ir para a cama ainda temos que fazer uma ceia, por isso nós nunca ficamos 8 horas, mais de 8 horas sem comer. O que acontece é que nós estamos querendo ou não, a dar um excesso de glicose ao nosso organismo e essa glicose não vai ser toda usada para energia, porque não é possível, a não ser que as pessoas façam muito exercício físico e mesmo assim não é preciso, e vai acabar sempre pelo organismo ter que armazenar glicose. Pronto. E isso vai fazer com que o nosso organismo constantemente tenha que produzir insulina para retirar essa glicose do sangue, e isso a longo prazo pode trazer problemas como a resistência à insulina e mais para a frente a diabetes. E não é preciso ser açúcar, consumir açúcar, é o facto de nós estarmos de 3 em 3 horas a alimentar o nosso organismo, porque o nosso organismo vai desdobrar tudo em glicose. Não tudo, obviamente, mas vai desdobrar grande parte em glicose para a produção de energia. Pronto, o que é que acontece? O jejum de 12 horas é o mínimo descanso que nós deveríamos dar ao nosso organismo para que ele não esteja constantemente a produzir insulina. Então, o benefício dessas 12 horas de jejum é precisamente esse, é nivelar os níveis de glicose e de insulina, dar um descanso ao pâncreas e não termos que estar sempre a produzir insulina para a retirada da glicose no sangue. Essa é a vantagem do jejum de 12 horas. Não é propriamente considerado jejum intermitente, ou melhor, até pode ser, mas é um estágio muito primário do jejum intermitente. Depois passamos para as 14 horas. Nas 14 horas, basicamente, nós tomamos um pequeno almoço mais tardio, não logo após acordar, tomamos mais tarde, também depende da hora que nós jantamos, e aqui já começam a haver algumas vantagens metabólicas, principalmente na questão da insulina e da glicose, mais uma vez, e porque a partir ou perto das 14 horas o organismo já não tem onde ir buscar glicose, acabou a glicose, as mitocôndrias precisam de produzir mais energia, e aqui o que vai acontecer é que o organismo começa a ir buscar as nossas reservas de glicogênio, que é a glicose armazenada no fígado, principalmente. Então aí começa a haver uma procura, ou seja, um gasto das nossas reservas de gordura. Nesta fase ainda, a gordura que está sob a forma de glicogênio, a glicose que está sob a forma de glicogênio no fígado. Pronto, mas as mitocôndrias ainda estão a usar a glicose como substrato, ainda não estão a usar a gordura como substrato, por isso ainda não houve aqui um shift do metabolismo da glicose para a gordura. Por isso, as 14 horas é, para mim, a meu ver, um jejum que também toda a gente devia fazer, sem grandes exceções. Aqui as exceções serão as mesmas do que para todo o tipo de jejum, que é as grávidas, mulheres que estão a amamentar, diabéticos muito mal controlados ou sem o controlo de um médico, porque é possível fazer um jejum de 14 horas num diabético mesmo a tomar insulina, desde que haja um controlo das doses de insulina com o médico, obviamente, e pessoas muito debilitadas, com caquexia, etc. Aí claramente que não devemos fazer jejuns maiores de 12 horas, e 12 horas é questionável. A partir das 16 horas, ou seja, quando nós fazemos uma janela de jejum de 16 até 18 horas e fazemos uma janela de alimentação de 8 e 6 horas, aqui já estamos a entrar noutro patamar, já é um jejum que vai fazer com que haja um shift no metabolismo, ou seja, as mitocôndrias já esgotaram a glicose, já foram ao fígado buscar o glicogênio, já esgotaram e agora estão a ir às reservas de gordura. E então aqui começa a haver a queima de gordura, que é tão procurada pelas pessoas que querem perder peso através do jejum intermitente. A partir das 16 horas
começa a haver uma intensificação da oxidação das nossas reservas lipídicas para que as mitocôndrias tenham substrato para produzir energia. Aqui, a partir destas 16 horas, começa a haver também um aumento na produção da hormona de crescimento. A hormona de crescimento é uma hormona que está muito associada à longevidade, à prevenção de doenças, a um maior rendimento desportivo para quem é atleta de alta competição, e então aqui começa a haver um aumento da produção de hormona de crescimento, principalmente se nós treinarmos em jejum. E por isso, essa é uma das grandes vantagens de se treinar em jejum. É um aumento da produção da hormona de crescimento que está, e depois isso podem ver no artigo que eu escrevi e noutros artigos, a hormona de crescimento está extremamente relacionada a muitos benefícios de saúde, nomeadamente à longevidade, à prevenção de doenças e à longevidade saudável, não é? Pronto, aqui também, entre as 16 e as 18 horas de jejum, começa a haver aqui uma regulação hormonal. O que é que eu quero dizer com isto? Começa a nossa hormona insulina começa a ser muito pouco produzida, porque nós não temos glicose que precisamos tirar no sangue, e isso traz toda uma cascata hormonal benéfica para a nossa saúde e também para a nossa saciedade. Não é à toa que eu, por exemplo, na semana passada fiz um jejum de 24 horas e a verdade é que não senti muita fome. Claro que nós não podemos passar logo para um jejum de 24 horas sem habituar o nosso organismo a mais horas de jejum, mas porquê é que nós não sentimos muita fome? Primeiro, há uns truques que eu já vou dizer quais são para não sentir, mas a partir das 16, 18 horas, como a insulina começa a baixar, nós temos muito pouca produção de insulina já, nós também começamos a regular a produção de leptina e grelina, que são as duas hormonas que nos dão fome. A grelina dá-nos fome e nós começamos a baixar a produção de grelina e começamos a aumentar a produção ou a melhorar a sensibilidade da leptina às nossas células. E dessa forma o nosso organismo vai controlando a fome. Por existir esta regulação hormonal. Espero, eu tenho aqui a minha cábula, acho que não me estou a esquecer nada, mas pronto, qualquer coisa vocês têm um artigo no meu site, é inesruivo.pt, está lá a explicar exatamente o que é que vai acontecendo. Depois passamos para os jejuns mais profissionais, que são os jejuns de 20 a 24 horas. Aqui começam os verdadeiros benefícios do jejum. Um jejum de 16 a 18 horas, atenção, já é um jejum que nos vai normalizar colesterol, tensão alta, triglicerídeos, vai nos diminuir muito a resistência à insulina, vai nos melhorar os valores hepáticos, porque vai retirar as reservas de gordura que nós temos acumuladas no fígado e por isso vai diminuir a esteatose hepática caso exista, e outros marcadores hepáticos. Por isso um jejum de 16 a 18 horas já é um jejum muito terapêutico. A partir de 20 horas, 20 e 24 horas já são jejuns profissionais, como eu costumo dizer, e que trazem muitos benefícios para a saúde. Claro que nem toda a gente, nem pouco mais ou menos, pode fazer este jejum, muito menos sem ser acompanhado, ou seja, nós temos que perceber bem que tipo de quanto em quanto tempo se pode fazer um jejum de 24 horas, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, da condição física, dos antecedentes, das análises, como é que estão, etc. Mas é um jejum que traz imensos benefícios, muita gente pode fazer, só não podem fazer pessoas extremamente debilitadas e as mesmas que eu já falei há pouco. Agora depende se fazem uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes por mês, enfim, 2 vezes por semana, até há quem possa fazer. E aqui os benefícios são principalmente o nosso organismo entrar em cetose, que já entra perto das 18 horas. O que é entrar em cetose? É nós aumentarmos, isso já quem faz 18 horas já entra. Nas 24 horas nós intensificamos essa cetose, ou seja, o aumento dos ácidos, dos corpos cetónicos no nosso organismo. Que é o quê? É quando a nossa mitocôndria deixa de usar o açúcar, a glicose,
já foi ao glicogênio e agora começa a usar a gordura, as nossas reservas de gordura e a produzir corpos cetónicos para que a mitocôndria pegue nesses corpos cetónicos e faça então a conversão em energia, consiga produzir energia. E a cetose, ela está muito associada a uma diminuição da inflamação. Isto é extremamente importante para quem tem problemas de memória, início de demência ou tem história de demência na família, quem tem história de Alzheimer na família. O deixar que o organismo entre em cetose é muito benéfico para essa neuroinflamação. Mas não só, ela diminui os marcadores inflamatórios de todo o organismo, não só do sistema nervoso central, embora seja muito importante. Não é à toa que a dieta cetogénica, por exemplo, existem muitos estudos da dieta cetogénica em tumores cerebrais, por exemplo, e noutro tipo de tumores, mas o mais estudado são os tumores cerebrais. A cetose também vai melhorar a nossa produção e a vitalidade das nossas células do sistema imunitário, por isso vai ser muito bom para a nossa imunidade, para a nossa capacidade de detox, para a renovação e a regeneração celular. Por isso, quando nós entramos em cetose, a partir daí das 18 horas, e intensificamos em jejuns mais prolongados, está associada a inúmeros benefícios para a saúde. Por volta das 24 horas para a frente, o nosso organismo também entra num processo que se chama autofagia. O que é a autofagia? É quando, assim de forma muito simples, o nosso organismo começa a esgotar as reservas, tem muitas células que estão a gastar energia, então ele começa a ter que poupar energia e para isso começa a ter que matar células. Basicamente é isto o processo de autofagia. Mas que células é que o organismo vai matar? Não mata à toa, vai precisamente matar as células que estão mais envelhecidas, com defeito, etc. Ou seja, aquelas células que menos nos interessam e que menos vão fazer falta. De forma muito simples. Por isso, um jejum de 24 horas ou mais vai nos fazer entrar em autofagia, que está associada a imensos benefícios. Pronto, de forma muito resumida, os benefícios são estes. Há muitos mais, mas que vocês podem ler então, como eu disse, nos posts e nos artigos que eu tenho no meu site. Vamos então falar um bocadinho nas questões práticas, que eu acho que é o que toda a gente espera desta live e as perguntas, pelo menos, foram muito nesse sentido. O maior tema que me surgiu nas dúvidas foi perda de peso. Eu não falei muito aqui porque, como eu digo, eu gosto mais de salientar os benefícios para a saúde do que propriamente ser um método para a perda de peso, mas enfim, é um método muito eficaz para perder peso, não é o único. Aliás, os estudos mostram que é um método tão eficaz quanto muitos outros. Claro que, sabendo que o jejum intermitente traz todos esses benefícios, então estamos a perder peso com mais saúde. Quais são alguns truques de melhorar ou intensificar essa perda de peso juntamente com o jejum? É fazer o tal exercício físico em jejum, é o beber, por exemplo, chá verde, mas antes de entrarmos por aí, eu ia me esquecendo de falar a coisa mais importante, e também foi a maioria das dúvidas, que é: e a janela de alimentação? Pronto, durante o jejum, nós sabemos que o jejum nós não podemos ingerir alimentos, a única coisa que podemos ingerir é água, chás ou café sem os adoçar. Podemos juntar canela, podemos juntar, por exemplo, aromatizar água com limão, hortelã ou outras ervas aromáticas. Há quem diga que se pode pôr frutos vermelhos na água, mas eu prefiro até nem pôr, só o limão. No café podemos também pôr óleo de coco ou MTC para ajudar, principalmente nos jejuns mais prolongados em que nós vamos sentir mais fome. O óleo de coco vai, sem quebrar esta bioquímica toda do jejum, porque estamos a fornecer gordura, não estamos a fornecer glicose ao organismo, sem quebrar toda esta bioquímica do jejum, conseguimos dar saciedade. A gordura é muito responsável pela saciedade, por isso
Naquelas horas em que a fome aperta, podemos juntar uma colher de sobremesa ou de chá de óleo de coco ao café e ao chá. Vai ficar gravado, então voltaram a perguntar, vai ficar gravado sim. Pronto, por isso vai ajudar neste processo de melhorar a saciedade, juntar óleo de coco, que também é permitido. Claro que não podemos passar o dia a comer óleo de coco, a beber óleo de coco, obviamente, mas naquela hora que a fome aperta é uma boa estratégia. E o mais importante do jejum é saber o que comer durante a janela de alimentação, porque não adianta nós fazermos 14 horas ou 16 horas de jejum, por exemplo, e na janela de alimentação comermos de 3 em 3 horas. Ora, não faz sentido nenhum. Qual é o sentido? O que é que nós devemos fazer? Na janela de alimentação nós não devemos comer, ou seja, devemos fazer 2 refeições principais, maiores, e, por exemplo, no jejum de 14 horas podemos fazer um snack pequenino no meio, mas não mais do que isso. O ideal são só as 2 refeições e o snack, não mais do que, por exemplo, 3 refeições completas, não. Por isso, ou fazemos o almoço e o jantar e fazemos um snack pequenino, ou fazemos um pequeno almoço e depois um lanche-jantar. Aí é como preferirem, mas o importante é, na janela de alimentação, não podemos comer o que nos apetece, a hora que nos apetece, a quantidade que nos apetece, porque aí estamos a estragar o jejum, ou seja, estamos novamente a acumular glicose sobre a forma de gordura e os benefícios do jejum não se evidenciam tanto. Por isso é extremamente importante. O que comer? Então, o que comer? Na primeira refeição do jejum, ou seja, quando nós quebramos o jejum, a nossa refeição deve ser rica em gorduras boas, não é a dieta do paleolítico que é gordura de bacon e banha e etc, porque isso não faz muito sentido, mas pronto, isso é um tema à parte, mas gordura boa, o coco, o abacate, o azeite, está ótimo. Proteína, e aqui podemos usar, por exemplo, uma proteína, um peixe gordo, e já estamos a consumir gordura e proteína, e poucos hidratos de carbono. A primeira refeição com que nós quebramos o jejum, não convém nós darmos muita glicose, por isso não convém ser fruta, não convém ser farinhas, refinar pão, pronto, cereais, não. Convém ser uma refeição com boa gordura, boa proteína e muitos verdes, muitos hortícolas. Para nós potenciarmos os benefícios do jejum, nós temos que consumir muitos legumes e muitos hortícolas. Então aqui a perguntar, e no caso dos veganos está tudo ok, temos gordura, eu até agora não falei de nenhuma gordura animal, a não ser a do peixe, mas tiramos, tem o óleo, o azeite, o óleo de coco e o abacate, e a proteína tem que ser proteína vegetal, claramente. Não poderá ser proteína animal. Pronto. A proteína também não deve ser em grande quantidade. A proteína no máximo dos máximos deve ser 1 grama por cada quilo de peso. Não deve ser mais do que isso. Pronto. Sim, no caso, estão-me a perguntar, as leguminosas são a melhor fonte de proteína vegetal, por isso claro que sim. Não pode, no caso dos veganos, ser metade do prato com leguminosas, porque também as leguminosas acarretam muitos hidratos de carbono. Então teria que ser pouco, muitas hortícolas, muitos legumes, pode ser, por exemplo, frutos gordos, não é? As amêndoas, as avelãs, porque têm proteína e também têm gordura boa. Também não pode ser em muita quantidade por causa dos hidratos de carbono. Então a primeira refeição será baseada metade do prato com hortícolas, pouco cozinhados ou crus, alguma proteína e gordura boa, bastante gordura boa. Pronto, essa é a principal refeição. Os hidratos de carbono deixamos para a segunda refeição após quebrar o jejum, a não ser que uma pessoa esteja num processo de perda de peso, e aí se nós associarmos, por exemplo, o jejum intermitente a uma dieta low carb, vamos obviamente otimizar os resultados da perda de peso,
Claro que nunca é demais dizer, e não é puxar a brasa à minha sardinha, que isto tem que ser, ou deve ser, acompanhado por um nutricionista, porque senão vamos ter déficits monumentais. E como, por exemplo, eu comentei numa story que eu fiz, o artigo que vinha na Visão era absolutamente ridículo, porque o exemplo que davam era de um senhor X que emagreceu não sei quantos quilos e que hoje em dia mantém o jejum intermitente e chega na janela de alimentação e o exemplo, a entrevista foi dada com ele a comer uma pizza com bacon e não sei o quê e uma Coca-Cola. Ora, não faz sentido nenhum nós estarmos a fazer jejum intermitente se na janela de alimentação estamos a fazer disparates atrás de disparates, fora que com o diminuir das refeições, nós temos um acréscimo da responsabilidade de fornecer ao nosso organismo os nutrientes necessários, nomeadamente vitaminas, minerais, etc., antioxidantes, anti-inflamatórios, todos os fitonutrientes que o nosso organismo precisa. Bom, estou-me aqui a fazer uma pergunta, eu depois vou tentar responder às perguntas no fim, senão eu perco sempre o fio à meada. Relativamente, por isso foi uma das perguntas que mais me fizeram, era o que consumir na janela de alimentação. Acho que já respondi. Qual é o truque durante o jejum? Beber muitos líquidos, beber muito chá. Eu pessoalmente bebo muito mais chá do que propriamente água, porque o chá, por ser morno, dá-me uma maior sensação de saciedade, mas isso é a mim. O importante é não beber muitos líquidos. Isso vai ajudar a ter o estômago sempre mais ou menos distendido e a dar uma sensação de saciedade. Como eu disse há pouco, podemos juntar algumas coisas à água e ao chá, não muito, e em jejuns mais prolongados podemos então fazer o caldo de ossos ou o caldo de vegetais, que ajudam a passar o jejum de 24 horas para quem tem mais dificuldade, ou para quem quer fazer jejuns de 48 horas, é mais fácil se nós conseguirmos juntar os caldos, e os caldos é preciso saber fazer algumas regras para não alterar esta bioquímica do jejum a nível celular. Pronto, por isso mais uma vez ser acompanhado por quem sabe e por quem tem experiência nesta área. Outra dúvida que sempre me fizeram, e agora aproveito então para responder à dúvida que me puseram, deixem-me ver aqui, que é qual o benefício do TCM. O TCM são triglicerídeos de cadeia média, que é um tipo de gordura que é então mais benéfica, que vai ajudar a entrar, desculpa que eu já estou aqui a fazer asneira, que vai ajudar então o organismo a entrar em cetose, por ser os ácidos gordos, o tipo de ácidos gordos mais benéfico nesse sentido. E o óleo de coco é muito rico nesses triglicerídeos de cadeia média. Outra pergunta que me fizeram foi a de jejum e treino. Pronto, como eu já falei há pouco, um dos benefícios de treinar em jejum é um aumento da produção da hormona de crescimento, que se nós treinarmos em jejum vai potenciar. E claro que se uma pessoa não treina muito, começa a fazer jejum intermitente e a fazer uns treinos mais intensivos, obviamente que não será a coisa mais benéfica. Nós temos que fazer treinos à nossa medida e não exagerar muito nos treinos, principalmente se não estamos habituados aos jejuns. Tudo isto tem que ser por fases, não é? Nós temos que nos habituar ao jejum primeiro, depois introduzir o treino em jejum e ir aos poucos aumentando a intensidade do jejum. Por isso foi as respostas as perguntas que mais me fizeram sobre o treino. Mais perguntas. Se o jejum ajuda na imunidade, isso foi uma pergunta que me fizeram, ajuda imenso, como eu já expliquei, não só quando o organismo entra em cetose, mas basta-nos começar a baixar a inflamação que nós já estamos a melhorar o nosso sistema imunitário, por isso é muito bom, muito benéfico para o sistema imunitário. Perguntaram também se ajuda no síndrome do intestino irritável ou outras patologias do intestino.
Muito. Existem muitos estudos que associam a prática do jejum intermitente a uma melhoria da flora bacteriana, a uma diminuição, um tratamento para a desbiose, uma diminuição da inflamação da parede intestinal, que é a base da síndrome do intestino irritável, é a inflamação da parede intestinal. Por isso o jejum intermitente é muito benéfico nesses casos também. Na síndrome metabólica também já me perguntaram, é top, é um dos melhores tratamentos que eu já vi para a normalização dos valores da tensão, do colesterol, de glicose, de insulina, é maravilhoso. Diminui os marcadores inflamatórios, que é outra coisa que também é fantástica. Falando ainda da imunidade, existem inúmeros estudos que mostram os benefícios do jejum intermitente em doenças autoimunes. Por isso, por si só, dá para entender que dá um boost no sistema imunitário, ou seja, equilibra o sistema imunitário e é fantástico. E depois há muitas perguntas que fazem. Quanto tempo é que devemos fazer? Qual o esquema? Pronto, aqui não dá para responder, porque o esquema, podem ser infinitos os esquemas do jejum intermitente. O importante é perceber quais são os objetivos, qual a capacidade da própria pessoa, quais são, ou seja, o profissional de saúde tem que avaliar as análises, os antecedentes, os sintomas para avaliar qual será o melhor esquema do jejum. Isso encaixado na vontade da pessoa e no dia a dia, na rotina da pessoa, existem milhares de combinações possíveis. Nós podemos fazer simplesmente um jejum de 24 horas por semana, e aqui já dá para perder peso, já dá para obter muitos benefícios, porque o jejum de 24 horas é quase quando o ciclo se completa. Podemos fazer 3 vezes por semana jejuns de 18 horas e de 15 em 15 dias um jejum de 24 horas, por isso, ou todos os dias de 14 horas e não fazemos mais, e depois uma vez por semana podemos fazer um de 18, enfim, há milhares de esquemas que isso tem que ser avaliado, qual o melhor esquema entre o profissional de saúde e a própria pessoa, a capacidade da própria pessoa. E outra pergunta que fazem é, e fazemos para sempre? Ora, a resposta que eu dou a essa pergunta é, o jejum intermitente, seja qual for o esquema, não é? Que tem que ser um esquema saudável, a pessoa tem que saber o que está a fazer, é um estilo de vida a adotar. Não adianta eu fazer jejum intermitente, quer dizer, adianta sempre alguma coisa, obviamente, também não sou de extremismos, obviamente, mas para obter estes benefícios de prevenção de doenças, de otimização de saúde, de longevidade, nós temos que adotar esse estilo de vida, ou seja, o jejum intermitente tem que fazer parte, nós temos que montar um esquema nosso, um esquema que seja fácil e mantê-lo, pronto. Claro que, por exemplo, eu faço jejum intermitente todos os dias, no mínimo eu faço 14 horas, a maioria dos dias eu faço 16, às vezes 18 horas, e de vez em quando faço o tal de 24 horas. O que é que acontece? Obviamente que se eu vou de férias com a minha família e nos sentamos todos a tomar o pequeno almoço, eu não me recuso a tomar o pequeno almoço, sabe-me bem, então eu quebro o jejum de vez em quando, porque na vida tem que haver peso e medida para tudo, tem que haver bom senso para tudo. Mas o que eu digo é que o jejum intermitente é um estilo de vida a adotar, não é um tratamento que nós fazemos 3 meses e depois a vida segue. A não ser que seja uma perda de peso e a pessoa depois não esteja interessada em continuar, mas a melhor forma de nós nos mantermos no peso é manter claro que não o mesmo esquema de perda de peso, não é? E aqui saltamos para a pergunta, que a outra pergunta que nos põem é, e quem não quer perder peso? Pronto, para quem me conhece pessoalmente, já vem à minha consulta, sabe que eu não preciso perder peso, não quero perder peso, não é esse o meu objetivo. Claro que se eu faço um jejum de 24 horas, eu tenho que ter a responsabilidade e o cuidado de no dia a seguir eu compensar as calorias com bons alimentos, com boas fontes de gordura, com proteína, eu nunca exagero muito no dia a seguir, mas aumento ligeiramente o consumo de proteína. Aumento o consumo de hidratos de carbono bons, hidratos de carbono lentos, não é? De carga glicémica baixa,
Na segunda refeição, nunca quando eu quebro o jejum. Bom, vão-me fazendo perguntas, mas eu já respondi, a live vai ficar gravada e depois assistem, porque eu já respondi. E por isso eu tenho que ter, é plenamente possível, aliás eu faço, como disse, jejuns de 14, 16 e 18 horas todos os dias e não perco peso, não é? Porque eu sei que eu tenho que me alimentar devidamente na janela da alimentação, e quando eu digo devidamente não é comer cerelacs nem croissants, mas sim calorias boas, obviamente. Outra pergunta que me fazem é em doenças oncológicas. Pronto, aqui é um ponto um bocadinho à parte, porque assim, em doenças oncológicas depende do tipo de doença oncológica. Porquê? Existem determinados cancros que são muito propensos à caquexia, à perda de massa muscular e à perda de peso. E porquê? Porque são cancros metabolicamente muito exigentes e acelerados. E por isso, pronto, basicamente nesse tipo de doenças oncológicas que nós sabemos que são muito propensas à caquexia, ou quando o doente está a perder peso muito rapidamente, obviamente que não deveremos fazer um jejum, ou então é possível, mas é preciso ser muito bem avaliado e muito bem acompanhado. No tipo de cancros que não tem essa componente da perda de peso, por exemplo, o cancro da mama, é um cancro muito estudado com o jejum intermitente. Porquê? Principalmente se associarmos o jejum intermitente aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia. O que é que eu quero dizer com isto? Vários estudos mostram que se no dia anterior à quimioterapia e no dia da quimioterapia as pacientes de cancro da mama, por exemplo, fizerem jejum de 24 horas a 48 horas, e aqui claramente que o jejum tem que ter caldo de ossos, para quem não é vegana, ou caldo de legumes, a tolerância à quimioterapia é muito maior, há uma diminuição dos sintomas pós-sessão de quimioterapia, há uma normalização dos valores, nomeadamente da neutropenia, que nada mais é que é uma diminuição das defesas do sistema imunitário, por isso mais uma prova que o jejum melhora a produção e a vitalidade das células do sistema imunitário. Por isso, há uma menor probabilidade das pacientes virem a sofrer a quebra tão comum das células imunitárias pós-quimioterapia, e há uma melhor sensibilidade das células malignas à quimioterapia. Por isso, ela potencia os resultados da quimioterapia e melhora os sintomas, as náuseas, o cansaço, a fadiga, tudo isso melhora se a paciente fizer jejum no dia anterior e no dia da quimioterapia. Estudos do jejum intermitente não associado à quimioterapia, ou seja, pessoas que optaram por não fazer a quimio e a rádio e fazem jejum intermitente, não há muitos estudos, ou pelo menos eu não encontrei, mas existem os benefícios de se entrar em autofagia. Agora, temos que ter muito cuidado ou seja, ser muito bem acompanhadas estas pacientes por profissionais de saúde que saibam o que estão a fazer. Isso é essencial, principalmente não, nas duas ocasiões, mas também se não houver tratamentos associados. Para a prevenção de doenças oncológicas, existem inúmeros estudos em que o jejum intermitente é espetacular, e então aqui podemos falar na prevenção de uma recidiva, ou seja, pacientes que já se curaram de um cancro, prevenir que o cancro volte a aparecer com jejum intermitente é fantástico. Pronto, se ajuda a perder a celulite, uma das grandes vantagens do jejum intermitente, que eu estava a falar, se nós quisermos falar em perda de peso, por exemplo, nós podemos, na refeição em que quebramos o jejum, beber chá verde. O chá verde ajuda a queimar a gordura, principalmente se nós associarmos o jejum, ou melhor, não é na refeição que quebramos o jejum, desculpem, estou baralhada, é beber o chá verde quando fazemos exercício em jejum. Isso vai otimizar a queima de gordura, da massa gorda,
e por isso, obviamente, que melhora a celulite, porque a celulite nada mais é do que gordura debaixo da camada da pele. Pronto, por isso o jejum intermitente é fantástico para a perda de peso, perda de massa gorda, porque a perda de peso com o jejum intermitente é principalmente devido à perda de massa gorda, e por isso vai melhorar muito também a celulite. Pronto, para quem faz turno de noite faz sentido aplicar a janela de alimentação à noite? Claro, porque assim, eu falo sempre em jejum noturno porque é aproveitar as horas que nós estamos a dormir, porque é mais fácil passar uma quantidade de horas que nós estamos a dormir e não nos vai fazer tanta falta, não vamos ter tanta fome, nem nada que se pareça. Claro que quem tem os horários ao contrário faz exatamente, aproveita a hora que está a dormir para embarcar no jejum, só porque é mais fácil. Até porque a janela de alimentação, obviamente que nós vamos ter que estar acordados, não é? Pronto, eu acho que... há aqui uma pergunta importante que me fizeram. Se o jejum intermitente aumenta a probabilidade de desenvolver gastrite ou de refluxo gastroesofágico? Não aumenta de todo, não vejo razão nenhuma para isso, nunca me aconteceu em ninguém que eu acompanho. Porque todo o nosso organismo vai se adaptar e, pelo contrário, esse refluxo, essa hiperacidez, que é duvidosa se é mesmo uma hiperacidez, acontece se nós estivermos sempre a exigir que o nosso organismo digira alguma coisa, não é? Se o nosso organismo não tem alimentos para digerir, também não vai produzir ácido clorídrico, porque nós só produzimos ácido clorídrico para digerir, para preparar o nosso organismo para o alimento e digerir o alimento. Por isso não aumenta. É uma pergunta válida, mas a resposta é claramente não. Eu acho que em termos de perguntas, entretanto foram-me fazendo aqui, pronto, sempre que for quebrar o jejum tem que ser low carb e baixo índice, sim, já respondi a isso. As dores de cabeça são comuns, mas é nas primeiras tentativas de jejum. É a mesma coisa quando nós queremos deixar de tomar café. O nosso organismo vai ressacar a falta de café e vai ter dores de cabeça. Isso pode acontecer, acontece com algumas pessoas, essas tais dores de cabeça, mas elas passam, ou seja, no segundo ou terceiro dia que tentarmos fazer o jejum, ou que fizermos o jejum, já não vamos ter mais essa dor de cabeça, porque o organismo já se habituou a esse novo metabolismo, digamos assim. Eu não vejo mais perguntas aqui, acho que não tenho mais perguntas, não sei se me querem fazer mais perguntas. Eu quero deixar aqui clara uma mensagem que o jejum é realmente espetacular para a nossa saúde, traz imensos benefícios, mas é preciso ser muito responsável a fazer o jejum, porque um jejum mal feito, um esquema mal feito, porque o importante aqui é também perceber qual o esquema mais adaptado às nossas condições de saúde, às nossas condições de rotina, de logística familiar, etc. Nós temos que perceber qual é o melhor esquema, e um esquema mal montado ou uma alimentação má na janela da alimentação pode trazer mais malefícios do que benefícios. Pode anular os benefícios do jejum, e aí já não é tão mau, mas pode trazer muitos déficits. E por isso é que aquela reportagem da Visão começa com um exemplo péssimo, porque basicamente diz às pessoas que querem perder peso, fiquem 18 horas sem comer e depois não se privem de nada, que é uma estupidez. E isso pode trazer, o senhor perdeu peso, é um facto, mas isso vai trazer consequências muito graves para a saúde. Eu duvido que o colesterol dele esteja bom, que enfim, vai trazer consequências, e déficits que vão trazer consequências mais a longo prazo, mas vão trazer. Estão-me a perguntar do desporto em jejum, eu já respondi a isso, a live vai ficar gravada para não me tornar repetitiva. Dicas para enganar a fome. A principal é estar sempre a beber chá, como eu já disse, e
colocar óleo de coco no chá ou no café. Por exemplo, para quem bebe café, começar o dia com um café, o café turbinado, como se diz, não é? Que é um café com uma colherzinha de óleo de coco e, por exemplo, canela por cima, e bater bem o café com aquelas varetas, por exemplo, já dá uma sensação de saciedade. A gordura vai aumentar a sensação de saciedade, o que é muito bom. Por isso essa é a principal dica, e estar sempre a beber muitos líquidos mesmo. No jejum de 24 horas, estão-me a perguntar, não se pode comer nada, não é? O que comer durante um jejum de 24 horas, meter o comer entre aspas, não é? Porque não se pode comer nada. Pode, para algumas pessoas que tenham mais dificuldade, embora eu digo por experiência própria, não é tão difícil quanto parece. Nós temos é que ter treino, não é? Não podemos querer amanhã decidir e ficar um dia inteiro sem comer, mas não é tão difícil quanto parece. Mas podemos sempre fazer os caldos de legumes ou de caldo de ossos, se as pessoas assim quiserem. Mas eu também já expliquei há bocadinho melhor sobre isso. E outra dica para passar é manter-nos extremamente ocupados, não fazer isso num dia que está a chover, num domingo que está a chover e que nós vamos ficar em casa, porque aí é muito mais difícil, não é? Se nós estamos parados, sem nada para fazer, vamos comer, não é? E então fazer um jejum nesses dias não é muito eficaz. Por isso, fazer num dia de trabalho, claro que nós não vamos partir logo para um jejum de 18 horas, por isso vocês já vão saber como o organismo se comporta. É possível perfeitamente ir trabalhar, fazer a vida normal, ninguém vai ter uma hipoglicemia se fizer as coisas direito. E por isso fazer isso num dia em que se esteja bastante ocupado, e por isso o tempo passa e nós sempre a beber chá e água e café. Café, nunca devemos ultrapassar 2 cafés por dia, cafés pequeninos, não café americano. Cafés pequeninos por dia, o tamanho de um expresso. E passa-se o jejum e vocês vão ver que vai ser mais fácil do que imaginam. Mas nunca façam sem acompanhamento. Nunca é demais lembrar a responsabilidade que é nós estarmos a privar o nosso organismo de alimentos, está bem? Mais perguntas? Verduras e legumes sempre, muito importante, claro que sim. Quantas vezes por semana devemos fazer jejum? Isso eu volto à minha resposta, devemos fazer o esquema que melhor se adaptar a nós. Existem 1000 esquemas, o melhor é vocês consultarem-se com alguém para fazer uma análise das análises, do metabolismo, dos sintomas, tudo, e no vosso caso específico, estabelecer um esquema mais que mais benefícios vos traga, e pode ser todos os dias, e deve, claro que não todos os dias de 20 horas, mas fazer sempre algum tipo de jejum todos os dias, sem problema nenhum. Eletrólitos, não recomendo normalmente com desporto em jejum, claro que sim. Isso sim. Isso não são macronutrientes. Por isso sim, aliás, quem opta por jejuns, esquemas de jejum mais exigentes, é imprescindível a suplementação, não é? Nós não podemos fazer jejuns intensos de 18 horas por dia, por exemplo, todos os dias sem fazer suplementação. Isso, óbvio. Mínimo 12 horas, sim, 12 horas devia ser o padrão para qualquer pessoa, 12 horas em jejum. E como nós podemos ver, é um jejum muito primário, digamos assim, que não traz estes benefícios todos, não é? Mas é o mínimo indispensável para qualquer pessoa ter ou querer ter saúde. São 12 horas e não comer de 3 em 3 horas, não fazer no meio da manhã. Isto, não estou a falar em crianças não podem fazer jejum, crianças devem comer
mais vezes por dia, obviamente, porque elas estão e grávidas e mães a amamentar e pessoas, eu estou a falar de adultos saudáveis sem contraindicações, está bem? Atum e ovo cozido pode ser. Que tipo de suplementação? A suplementação ideal é aquela que o seu organismo precisa, está bem? Não há, eu não posso dizer, quem faz jejum tem que tomar ômega 3, vitamina D, não. A suplementação é sempre, o melhor suplemento é aquele que o seu organismo precisa. A melhor dose é aquela que o seu organismo precisa, está bem? Não sei se já foi dito, mas aquilo que me faz mais dúvida relativamente a um jejum, que é praticado todos os dias, por exemplo 16 horas, as refeições têm de ser muito grandes para combater todas as carências nutricionais? Isto é uma boa pergunta. Ora bem, quem faz, por exemplo, 16 horas todos os dias vai fazer 2 refeições principais e um snack, que não é obrigatório para toda a gente, atenção. Nessas refeições nós temos que saber muito bem o que estamos a fazer e por isso é que eu digo que é preciso sempre um acompanhamento nutricional de quem sabe o que está a fazer. E quem faz esses jejuns 16 horas já pode exigir alguma suplementação e nós temos que controlar muito bem as nossas refeições. Nós temos que ter uma boa quantidade de gordura boa, temos que ter proteína suficiente, temos que ter hidratos de carbono suficientes e dar ao nosso organismo a maior concentração de vitaminas e minerais que nós conseguimos. E isso geralmente é através dos legumes, dos hortícolas. As frutas, como são uma fonte de açúcar rápido, também não convém ser no máximo dos máximos 3 peças de fruta por dia, 2 é suficiente se nós garantirmos um bom aporte de hortícolas e de verduras, não é? Mães que amamentam podem fazer jejum? Não podem, é proibido. Grávidas também não. Se dá para marcar consulta online, dá. Podem entrar no meu site inesruivo.pt e tem lá marcar consulta, podem marcar as consultas. Eu neste momento principalmente dou consultas online, embora também esteja a fazer consultas presenciais, mas limitei pela logística do gabinete ter que ser desinfetado, por isso dou poucas por dia. Pronto, quem tem muita dificuldade de comer muito de uma vez, não tem problema, nós conseguimos otimizar quantidades pequenas, muito ricas nutricionalmente, isso não é um problema. Não sei se têm mais dúvidas, estamos quase a acabar o nosso tempo. Quem tiver mais dúvidas pode me mandar por mensagem privada e eu vou responder. Quem quiser marcar consulta pode marcar, espero que tenham gostado. E eu vou deixar agora uma caixinha nova com os próximos temas que vos interessam para as próximas lives, as próximas semanas temáticas, que eu gostei muito deste esquema, por isso vão pensando em temas para nós organizarmos aqui as próximas lives. Um beijinho a todos, uma continuação de uma ótima noite e até à próxima!